E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Pegue a pipoca e se ajeita, porque o filme de hoje vai te tirar da Matrix. Imagine que você está vivendo sua vida em paz e de repente percebe que tudo ao seu redor é falso. O mundo e as pessoas que vivem nele são apenas uma ilusão criada com realidade aumentada. Você escolherá escapar ou esquecer essa verdade para sempre. Thomas Anderson é um famoso designer e programador de jogos. Ele criou um jogo chamado The Matrix. A empresa já está se preparando para a quarta edição do jogo e é por isso que Thomas está muito ocupado atualmente. Mas ele não está na sua melhor forma. Ele continua se perdendo em pensamentos e vê ilusões estranhas de uma vida que não consegue se lembrar de ter vivido. Seu amigo Jude o tira de seus pensamentos e o leva a um café próximo. Thomas o visita com frequência e sempre se sente atraído por uma linda mulher, mas nunca ousou dar um passo à frente. A mulher visita o café, como sempre, e desta vez Jude decidiu ajudar o amigo. Ele vai até a mulher e se apresenta juntamente com Thomas. A mulher se chama Tiffany e assim que segura a mão de Thomas, os dois sentem alguma familiaridade. Era como se eles tivessem se conhecido antes, mas não conseguem se lembrar. De repente, outro homem entra e se apresenta como o marido de Tiffany. Eles parecem ter uma vida feliz de casados e também têm um filho. Então Thomas percebe que suas chances zeraram. Mesmo assim, ele não consegue evitar a atração que sente por Tiffany. No dia seguinte, Thomas é chamado por seu parceiro de negócios, Smith, que decidiu discutir o próximo lançamento do jogo. Thomas não consegue se concentrar e continua tendo ilusões e pensamentos estranhos. Após a reunião, ele vai ao encontro de seu psiquiatra. Nos últimos dias, Thomas sente que está tendo um colapso mental, ou vivendo dentro de uma realidade gerada por computador que o aprisionou. O psiquiatra acredita que Thomas está vivenciando tudo isso porque sobreviveu a uma tentativa de exterminar a própria vida, e também tem uma imaginação poderosa. Seu parceiro de negócios exigiu que ele trabalhasse em alguns projetos dos quais Thomas não gostava, fazendo com que esse incidente desencadeasse um colapso mental. Essa explicação satisfez parcialmente Thomas e ele vai embora depois de tomar o remédio. Os próximos dias passam como um verdadeiro caos. A empresa continua trabalhando no lançamento do jogo e realiza uma reunião após a outra. Todos os funcionários estão compartilhando suas ideias, mas Thomas permanece perdido em pensamentos. Ele tenta trabalhar no código do jogo, mas não pode se concentrar. Thomas também toma seus remédios, mas eles não parecem ser tão eficazes. Ele continua recebendo lembranças de sua vida passada, do qual ele nunca viveu, vendo rostos de pessoas que nunca havia conhecido. A única coisa que o acalma um pouco é conversar com Tiffany. Ela pergunta a Thomas sobre Neo, o personagem principal do jogo. Thomas se vê em Neo e o personagem é muito querido por ele. Além disso, a personagem feminina de Matrix é Trinity, que tem uma semelhança com Tiffany, que é bastante estranha, pois Thomas nunca a conheceu antes. Tiffany também acha essas coincidências estranhas, mas antes que possa falar mais, recebe uma ligação da professora de seu filho. Ela precisa sair com pressa. Thomas retorna para sua empresa, mas ela está uma grande zona. Todos os funcionários são orientados a deixar o local, pois um adolescente psicopata entrou na empresa armado porque não estava satisfeito com a última atualização do jogo. Thomas também segue em direção à saída, mas de repente recebe uma mensagem assustadora de um número desconhecido. Ele deve ir ao banheiro perto do corredor se quiser saber a verdade. Thomas não consegue evitar a curiosidade e se dirige para o local. Seu queixo cai quando ele vê um personagem do jogo Matrix, Morpheus. Thomas tenta convencer sua mente de que são apenas alucinações, mas tudo parece real demais. De repente, um grupo de agentes os ataca exatamente como acontece no jogo. Morpheus luta contra os agentes enquanto Thomas se esconde debaixo da mesa, enquanto tenta se convencer de que tudo ali é apenas uma ilusão. Repentinamente, seu parceiro de negócios, Smith, entra e pega uma arma. Ele se torna o principal vilão do jogo e começa a atirar em Thomas. Antes que a arma seja disparada, Thomas é teletransportado para a sala do psiquiatra. O médico diz que Thomas chegou até ali sozinho, mas o homem não consegue se lembrar. O médico o lembra da primeira sessão. Thomas foi até ele depois que tentou pular de um prédio. Ele disse que queria voar como os pássaros. Thomas aceita que está tendo uma doença mental que não lhe permite separar a realidade da ficção. Nada aconteceu na empresa e não há mensagem de texto em seu telefone. Devia ser tudo parte das alucinações e o médico acredita que Thomas investiu demais no jogo. Ele devia parecer com a realidade o mais próximo possível. Para atingir esse objetivo, ele acrescentou alguns elementos de sua vida real. Ele se tornou o personagem principal, seu parceiro de negócios como seu inimigo.
e sua paixão, Tiffany, como seu interesse amoroso no jogo. Muitos artistas fazem coisas que lhes dificultam diferenciar ficção e realidade, e o pobre Thomas não soube como se curar. Depois de beber muito, ele sobe no telhado novamente e tenta pular para voar como um pássaro, mas é salvo por uma mulher chamada Bugs. Ela está procurando por ele há muito tempo. Agora Thomas já não é mais louco. Na verdade, ele está em uma realidade gerada por computador, mas tomou a pílula azul que o fez esquecer de tudo. Matrix não é apenas um jogo, é a realidade aumentada criada para escravizar humanos por robôs avançados. Até seu amigo Jude é um robô responsável por manter Thomas longe de descobrir a realidade. Se ele quisesse escapar, devia confiar em Bugs, ou os agentes robôs iriam matá-lo, e Thomas seria jogado de volta no mesmo ciclo novamente. Thomas decide confiar em Bugs e ela usa um portal para chegar a um trem em Tóquio. Então eles usam um outro portal para chegar ao seu esconderijo. Eles viajam dessa maneira para que os robôs não possam rastreá-los facilmente. Morpheu também aparece, sendo ele quem ajudou Bugs a encontrar o programador, e Thomas foi quem criou Morpheus para que ele pudesse ser encontrado pelos humanos. Morpheus explica que o jogo que Thomas criou é na verdade sua vida passada que ele esqueceu, e não uma história. Tudo isso aconteceu de verdade, mas ele descobriu que eles estavam presos em uma matriz. Os robôs o pegaram e o esconderam em outro mundo fictício. Eles até mudaram a aparência de Thomas, o que tornou ainda mais difícil para Morpheu encontrá-lo. No entanto, eles não sabem por que não mataram Thomas. Depois de explicar tudo, Morpheu lhe dá duas opções. Ou ele pode esquecer tudo e voltar à sua falsa vida, ou pode aceitar o passado e lutar contra os robôs. Thomas escolhe a última opção e começa a ganhar os seus poderes. Os robôs finalmente os encontraram, eles escaparam para o trem de Tóquio. Eles encontraram um espelho e o usaram para sair da matriz. Thomas se encontra em uma cápsula e seu corpo está coberto de interruptores estranhos. Os robôs usam os interruptores para prender sua mente na matriz. Thomas percebe Trinity em outro casulo antes de ser levado por dois robôs. Ele cai inconscientemente novamente e encontra Morpheu em seus pensamentos. Ele diz a Thomas para lutar com ele e desbloquear sua verdadeira força. Thomas se sente relutante no início, mas finalmente ataca com todo o potencial. Isso o ajuda a ganhar consciência e ele acorda no mundo real. Embora a maior parte da humanidade esteja presa na Matrix, alguns humanos conseguiram sobreviver no mundo real. Um deles é Bugs. Ela vem conversar com Thomas, que está muito bravo com os robôs por roubarem a sua história de vida e transformá-la em um caos. Bugs diz que é isso que a Matrix faz. Ele transforma ideias e todos os sonhos dos pobres humanos em uma arma. Thomas presume que não há como lutar contra esses robôs poderosos, mas Bug diz que seus esforços anteriores valeram a pena. Eles fizeram progressos. Para mostrar isso, Bugs apresenta Thomas à sua equipe. Também consiste em dois robôs que trouxeram Thomas até lá. Nem todos os robôs estavam contra a humanidade. Além dessa conquista, a equipe de Bugs também possibilitou a interação com programas de computador como o Morpheus no mundo real. Tudo isso é inspirado nos esforços que Thomas fez pela humanidade no passado. Ele não poderia desistir agora. A tripulação voa de volta para sua cidade escondida e leva Thomas a General New. Ela costumava acreditar que Thomas era o escolhido que poderia salvar a humanidade, mas agora sua prioridade é manter os robôs longe de sua cidade. Ela acusa Bugs e sua tripulação por liderar esta missão sem sua permissão. Thomas foi de fato o salvador deles, que ajudou os humanos a perceberem que estavam presos na Matrix. Mas depois que ele desapareceu, os robôs atacaram a cidade deles e tiveram que construir outra. Eles conseguiram regenerar vegetais e frutas. Tudo aconteceu com a ajuda de robôs que ficaram do lado dos humanos depois de uma guerra que aconteceu entre os robôs. Thomas admira seus esforços e pede um favor. Ele quer encontrar Trinity. Niobe se recusa e também manda prender Thomas. Ela também não quer isso, mas é preciso evitar que sua cidade seja localizada pelos robôs. No entanto, Bugs ainda está do lado de Thomas e o ajuda a escapar da cidade. Niobe não os impede, mas tem medo das piores consequências. Bugs e sua equipe ajudam Thomas a entrar na Matrix para que ele possa dizer a Tiffany que ela é Trinity. Antes de encontrá-la, Thomas e seus companheiros são atacados por programas de exílio, que são elaborados pelos robôs para eliminar qualquer um que mexa na Matrix. Um dos exilados é o parceiro de negócios de Thomas, Smith. Ele estava esperando há muito tempo por essa chance de derrotar o escolhido sozinho. Bugs e outros cuidam dos outros exilados enquanto Thomas luta
luta com Smith. Ele quase é morto por Smith caso morresse na Matrix. Seu corpo físico no mundo real também morreria. Felizmente, Thomas desperta seus poderes a tempo e derrota Smith. Ele foge junto com os outros exilados enquanto Thomas vai ao encontro de Tiffany. Ela tentou jogar o jogo da Matrix e percebeu que ele contém suas memórias passadas. Antes que Thomas possa contar a ela toda a verdade, eles são interrompidos por outro homem. É o psiquiatra de Thomas quem atua como analista dos robôs. Ele pode controlar toda a Matrix e faz Thomas se mover em câmera lenta. Ele disse a Thomas que ele e Trinity morreram, mas o analista queria estudá-los. Então ele ressuscitou seus corpos com cápsulas especiais. Ele concluiu que Thomas está conectado com todos os humanos da Matrix. Ao controlar seus poderes e emoções, a Matrix pode ser controlada. No entanto, o próprio Thomas precisa de Trinity para desbloquear todo o seu potencial. Mantendo ambos os corpos a uma distância específica e manipulando as memórias de Thomas, o analista conseguiu controlar a Matrix como queria. Ele quer que Thomas retorne ao casulo e se ele não fizer isso, o analista matará Trinity. Thomas retorna ao mundo real e conta aos outros o que experimentou. Ele pode salvar Trinity ou salvar os humanos presos na Matrix. Niobe chama todos eles de volta à cidade e os repreende por serem tão imprudentes. De repente, um amigo robô chega e pergunta por Thomas. Um programa de exílio chamado Sati queria conhecê-lo. Ela é filha do cientista que fez as cápsulas da ressurreição, mas foi morta pelo analista. Como vingança, Sati está disposto a ajudar Thomas e salvar Trinity. Ela guia Morpheus e Bugs para que eles possam chegar à cápsula de ressurreição onde Trinity é mantida. Sati consegue separá-la do casulo, mas é decisão pessoal de Trinity se ela deseja retornar ao mundo real ou começar uma nova vida na Matrix. Enquanto isso, Thomas e os outros vão até a Matrix para encontrar o analista. Thomas pede para falar com Tiffany. Se ela se recusar a ir com ele, ele voltará voluntariamente para o casulo. O analista permite e traz Tiffany. Thomas confia nela de todo o coração, mas Tiffany acredita que é tarde demais. Ela formou uma nova família na Matrix e quer continuar sua vida tranquila. Quando ela sai, os agentes agarram Thomas para levá-la ao casulo. Mas de repente, Tiffany volta e muda de decisão. Ela quer ser Trinity novamente. O analista não gosta disso e começa a matá-la. No entanto, Smith aparece do nada para detê-lo. Ele está se vingando do analista. No caos, Thomas e Trinity avançam um em direção ao outro e finalmente ficam de mãos dadas. O impacto desta união poderosa destrói tudo ao seu redor. Eles saem do prédio, mas o analista ainda não havia desistido. Ele está usando todos os bots da Matrix como armas. Eles chegam ao topo de um prédio onde veem juntos o nascer do sol. Trinity diz que sempre sonhou com isso e quer ser livre. Os dois dão as mãos e pulam do prédio para ver se Thomas consegue voar novamente. Ele não, mas Trinity sim. Isto prova que os humanos podem ter mais controle sobre a Matrix do que supunham. Eles voltam ao mundo real e se abraçam com seus corpos físicos depois de muito tempo. Depois de se recuperarem dos ferimentos, eles voltam à Matrix para encontrar o analista. Porém, desta vez a Matrix está sob seu controle. Eles batem no analista e planejam como vão redesenhar a Matrix como quiserem. Todos nós somos escravos de nossas próprias mentes. Uma vez que percebemos o quão capazes somos, não há nada que não possamos fazer. E aí, pessoal? Se você gostou, se inscreve no canal e ative as notificações. Até a próxima!